Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Do Cristo Redentor à escadaria Selarón, o Rio entra para a lista das cidades mais coloridas do mundo. 35 milhões de brasileiros trabalhavam de 41 a 44 horas semanais em 2025, segundo o relatório divulgado pelo governo federal. Herança digital movimenta a justiça e coloca em discussão o destino de bens virtuais. E olha só, moradores da capital. Quem ainda paga passagem de ônibus com dinheiro precisa ficar atento. A partir de agora, os coletivos municipais do Rio não aceitam mais pagamento em espécie. Segundo a prefeitura, o embarque agora é feito apenas com os cartões Jaé e Rio Card. O objetivo é modernizar o sistema, agilizar o embarque e aumentar a segurança dentro dos ônibus. Só impressão de quem mora na capital, não. O Rio de Janeiro foi eleito uma das cidades mais coloridas do mundo. Entre praias, grafites e muita arte espalhada pelas ruas, a capital fluminense ganhou destaque em um ranking internacional que analisou as paisagens mais vibrantes do planeta. O estudo foi realizado pela empresa irlandesa Discover Cars e colocou o Rio de Janeiro entre as 5 cidades mais coloridas do planeta. A pesquisa analisou fotos de vários pontos turísticos, usando tecnologia de processamento de imagens para medir a variedade de cores e impacto visual. Entre os destaques, a escadaria Selarón, na Lapa, com azulejos coloridos de diferentes partes do mundo. O ponto turístico criado pelo artista chileno Jorge Selarón virou símbolo da arte urbana carioca e atrai visitantes de vários países. O Cristo Redentor e a Vista do Corcovado também aparecem como cenários marcantes da cidade. Segundo a pesquisa, o Rio reúne milhões de cores únicas registradas nas imagens analisadas. O Rio de Janeiro ele é referência mundial quando a gente fala de arte pública, né? Uma cidade que pulsa arte de uma maneira democrática por toda a cidade. Então é só você percorrer a cidade que você vai ver um muro colorido em cada esquina, da Zona Norte à Zona Sul, da Zona Sul à Zona Oeste. Além das paisagens naturais, o ranking reforça a fama do Rio como referência internacional em cultura, arte pública e turismo. Um reconhecimento que mantém a capital entre os destinos mais admirados do mundo. E daqui a pouco, jornada de 41 a 44 horas semanais teve uma das menores remunerações médias em 2025. O Brasil tem hoje mais de 35 milhões de pessoas trabalhando entre 41 e 44 horas por semana em 2025. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais e mostram que a jornada tradicional ainda é realidade para grande parte dos trabalhadores formais do país. O levantamento também reforça o debate sobre qualidade de vida, produtividade e equilíbrio entre trabalho e tempo livre. O número de empregos formais para pessoas que trabalham de 41 a 44 horas semanais cresceu 2,5% em relação a 2024. Todas as outras faixas de jornadas somadas têm cerca de 22 milhões de empregos. Ou seja, com um possível fim da jornada 6x1, 58% dos postos formais em 2025 poderiam se beneficiar com a mudança. E o ministro reforçou, sem contrapartida para empresas. Não há compensação, né, de financeira, tributária, as coisas. Tem uma posição muito firme do governo, né, de que esse debate não se coloca. Eu particularmente vejo esse debate, como que se compensa uma jornada de trabalho? O tempo compensa.
tem tempo passado, que já compensou, e tempo futuro que continuar compensando. Ou seja, pegar qualquer empresa 20 anos atrás, quantos trabalhadores tinham que produzir e traz para hoje, para ver se já não teve aqui um ganho de produtividade nesse período. Então, a jornada de trabalho é exatamente ajustando a evolução do tempo, a modernização das coisas e, acima de tudo, uma reivindicação, uma exigência da sociedade brasileira. A remuneração real média em dezembro de 2025, para quem trabalha de 41 a 44 horas semanais, é a segunda mais baixa entre as jornadas, R$ 3.362 de ganho. O valor representa uma queda de 0,4% na comparação com o período passado. E esse montante só perde para quem trabalha de 16 a 20 horas por semana, remuneração média de R$ 2.991. Já aqueles que trabalham até 12 horas por semana, por exemplo, têm remuneração média de R$ 4.190. Vale ressaltar que a base de empregos, nesses termos, é baixa. Apenas 734 mil postos formais. Os maiores pagamentos, em média, vão para quem trabalha na faixa de 31 a 40 horas semanais, cerca de R$ 6.741. São 18 milhões de pessoas nessa faixa. Vivemos um momento muito bom, apesar dos juros altos, né? Poderia estar numa situação melhor, não fosse os juros praticados. O ministro ainda comentou os impactos do fim da taxa da blusinha na questão do desemprego do brasileiro. É aquela cobrança da alíquota de 20% sobre as compras internacionais de até $50. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a taxa das blusinhas impediu a entrada de 4,5 bilhões de reais em produtos importados no Brasil. Essa redução, segundo a CNI, ajudou a preservar mais de 135 mil empregos e quase 20 bilhões de reais na economia brasileira. Nós temos um desafio de criar as condições para que as empresas se desenvolvam, reduzindo seus custos, investindo, criando crédito disponível às empresas, em particular as pequenas, mas não somente, para fazer o jogo do equilíbrio entre as várias questões demandadas pela sociedade. Então, é por isso que vocês observam o governo, a área econômica do governo, anunciando crédito para isso, para aquele setor, exatamente para criar um processo de equilíbrio e desenvolvimento sustentável do país. A seguir, fotos, arquivos, seguidores. O que acontece com o patrimônio virtual depois da morte? É o que você vê daqui a pouco. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio mudou as regras para facilitar a abertura de empresas no estado. Com a nova medida, 39 tipos de comércio passam a ser considerados de baixo risco sanitário e não vão mais precisar de licença prévia para funcionar. Entre eles estão padarias, restaurantes, lojas de conveniência e salões de beleza. A expectativa é facilitar a formalização dos negócios. E a gente fala agora de herança digital. Criptomoedas, arquivos de fotos, redes sociais com milhares de seguidores. O destino de todo esse patrimônio virtual ainda não está regulamentado no Brasil. No mundo conectado, parte do patrimônio das pessoas está armazenada em nuvens, celulares e contas virtuais. A questão é se esse material digital pode ser transmitido aos herdeiros ou se deve permanecer protegido pelo direito à intimidade. Recentemente, o Supremo Tribunal de Justiça analisou o tema da herança digital. Já chegou no consenso que, obviamente, esses bens são passíveis de transmissão para os herdeiros da pessoa falecida. No entanto, recentemente, passou a ser julgado um processo no qual discute o acesso de uma mãe ao computador de uma filha que veio a falecer e não deixou senha de acesso. A possibilidade de transmissão desses bens ainda está sendo discutida pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Então, a ministra relatora acabou por deliberar a necessidade de aferir dentro da máquina ou dentro da plataforma digital, fazer uma classificação dos bens deixados pelo falecido. Na última análise do STJ, houve a sugestão de um inventariante digital, que seria o responsável por acessar o computador ou as plataformas digitais do indivíduo que faleceu e organizar esse tipo de patrimônio virtual. A partir daí, ele poderia fazer uma lista detalhada destes bens para uma análise sobre o que é de fato transmissível. A especialista Carla Fischer dá alguns exemplos do que pode ser transferido. Nesta seara, pode ser considerados bens transmissíveis qualquer bem que tenha conteúdo patrimonial, ou seja, um livro, o projeto de um livro, ou bens de origem sentimental, afetiva, que poderiam ser fotos, vídeos de familiares e assim por diante. E os bens que acabam por afrontar o direito da personalidade, ou seja, relacionados à intimidade, à honra da pessoa, não são bens passíveis de transmissão. O Brasil não tem legislação específica sobre herança digital. Por isso, cada processo é avaliado de forma individual pelos tribunais. O julgamento sobre esse tema perante o STJ ainda não finalizou. Ou seja, nós ainda teremos muita discussão a respeito da herança digital, pois é um tema no qual nós não temos ainda uma legislação específica que discipline a matéria, não apenas a matéria, mas também o procedimento dentro do processo de inventário. Até que exista uma regra clara, a herança digital continua sendo um desafio para o judiciário e uma dúvida para milhares de famílias. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te espero aqui na próxima edição. Até lá!